gratidão a Deus por mais um ano da madrugada com Deus. Amém? Domingo que vem é a ceia. Então eu não vou estar aqui. O pastor José vai estar ministrando a ceia para os irmãos, vai estar pregando a palavra de Deus e com certeza Deus vai abençoar a todos, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, queridos? E os demais cultos, né, os irmãos sabem que ainda, por enquanto, nós estamos só com o culto no domingo, e quando eu voltar de viagem, a gente vai estudar aí, conversar com o pastor José, com os irmãos obreiros, para nós ver se nós colocamos mais, pelo menos um culto na semana, e de preferência o culto de ensino da palavra de Deus e oração. Então, nós vamos estar estudando isso aí e marcando quando eu voltar. Hoje, eu quero ministrar um estudo para os irmãos, e acredito que é um estudo de muita importância para nossas vidas. E às vezes as pessoas falam, mas isso aí, pastor, você pregou sobre isso aí, mas a igreja não precisava disso aí. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Não importa se aqui tem pessoas que não vai cumprir com o estudo, ou se cumpre, isso não importa. O importante é que nós vamos ensinar a palavra de Deus, sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando nós somos pastores, líderes, então, no dia do juízo final, nós vamos enfrentar o maior juízo. O juízo do pastor, do líder, da pessoa que tem a possibilidade de ensinar e não ensina, vai ser muito mais duro do que de uma pessoa que senta no banco, glorifica a Deus e vai para casa. Então, se nós que somos os pregadores, não ensinarmos a igreja, não importa se a igreja precisa ou não, se nós não ensinarmos, vai chegar lá na presença de Deus e Ele vai requerer de nós, a Bíblia diz. Pastor, por que você não ensinou isso? Por que você não ensinou aquilo? E vai ser assim uma série de ensinamentos que a gente vai estar fazendo aqui, de vários temas, de vários assuntos, e com certeza vai ser edificativo para todos vocês. Então, coisas que estão na palavra de Deus, eu não vou falar nada de mim mesmo aqui, eu não vou ensinar nada que talvez eu pense que seja do jeito que eu quero, não. Nós vamos falar da palavra de Deus, e você vai aprender da palavra de Deus, você vai guardar da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos, coloca aí, Beto, já pôs lá? Ah lá, já está ali, Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, pastor Joaquim Pereira. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, antes de nós começarmos, você só passa quando eu mandar, tá? Que eu pedi, fazendo um favor. Quando eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, eu quero que todos respondam. Está ali a pergunta: você crê que a Bíblia é um livro sagrado e confiável? Quem crê, levante a mão, por favor. Que todos cremos, né? Que a Bíblia Sagrada é um livro confiável e é um livro sagrado. Realmente é isso mesmo, não existe uma outra forma de nós lermos a Bíblia. A Bíblia, ela é o livro sagrado e confiável. Nós podemos confiar nela porque tudo que está escrito nela é a verdade. Tudo que está escrito nela vai se cumprir ou já se cumpriu. Então nós temos ela como base de fé, a bússola que nos mostra o caminho para chegar aos céus. Acontece que na Bíblia também está escrito que muitos são chamados e poucos escolhidos. É uma preocupação que nós precisamos ter. Está escrito também que naquele dia do juízo chegarão muitas pessoas diante do altar de Deus dizendo: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós realizamos milagre, nós fizemos prodígios, maravilha, e vai ouvir do Senhor aquela frase. Quem sabe responde para mim? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Não sei quem sois. Mas o que a Bíblia está referindo ali? São de pessoas mundanas? São de pessoas pecadoras? Não está falando de pessoas que se diz ser evangélico? Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos maravilhas e prodígios, nós realizamos milagres. E Jesus vai dizer para essas pessoas:
apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Na mente daquela pessoa que apareceu lá para falar para Jesus essas palavras e ouviu o que Jesus respondeu, eles achavam que eles estavam 100% salvos. Não é isso? Pensava que eles estavam salvos. Por quê? Porque eles achavam no modo deles que eles estavam servindo a Deus 100% de fidelidade. Mas acontece que às vezes, nós vamos chegar ali daqui a pouco, eu não vou nem falar agora, então às vezes a pessoa pensa que está 100% na presença de Deus, mas tem algo tão pequeno, tão insignificante, talvez um pecado tão assim que parece que não vai fazer nada, que não vai ter perigo nenhum, e é esse pecadinho que a pessoa pensa que está tudo bem, que vai levar a pessoa a perder a salvação. Eu nunca vos conheci. Então, meus amados, preste bem atenção no estudo e você cumpra a palavra de Deus na sua vida se você quer realmente ser salvo. Vamos lá, Beto, troca aí. Nós vamos falar de dízimo e oferta, só que a oferta eu vou deixar para depois para não ficar muito estendido o estudo. Então hoje nós vamos falar de dízimo, depois nós vamos falar de oferta, depois nós vamos falar de salvação, de pecado, enfim, bastante tema que nós vamos estar falando aí no decorrer de alguns cultos, para que os irmãos aprendam a palavra de Deus. Então vamos lá, Beto, troca aí. Apocalipse 22, versos 18 e 19. O que está dizendo em Apocalipse 22, 18 e 19? Abre aí, Beto. Olha lá. Eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. Então, se alguém acrescentar alguma coisa nesse livro, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nele. Outro, Beto. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Então, se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descrita neste livro. Então, o que está dizendo ali? Que nós não podemos acrescentar nada na Bíblia e nem tirar nada da Bíblia. Pastor, mas como assim? Como é que nós vamos acrescentar? É lógico, a Bíblia não está dizendo que nós vamos pegar a Bíblia, tirar uma palavra lá qualquer, que nós não concordamos, ou acrescentar uma palavra que nós achamos que precisa estar escrita, porque como que nós vamos fazer isso? Tem bilhões de Bíblia aí no mundo, como é que nós vamos fazer isso? Não, não é isso. É se nós omitirmos, se nós negarmos de pregar o que está escrito na Bíblia, em qualquer tipo de parte da Bíblia, nós vamos pagar pela consequência. E às vezes, muitos chegarão diante de Deus e vai ouvir aquela frase por causa disso, porque omite. Esse assunto não serve para mim, então eu não vou ensinar. Esse assunto não serve para a igreja, então eu não vou ensinar. Mas se não serve para a igreja, por que está na Bíblia? Toda a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Os homens foram inspirados para escrever ela. Então a Bíblia tem, sim, os seus valores e não pode ser acrescentada e nem tirada. Nós não podemos omitir, nós temos que mostrar. É difícil, é duro. Às vezes falar contra o pecado é duro. Mas se nós não falarmos, a pessoa não se arrepende, não se conserta e depois nós vamos pagar pela consequência, pagar pelo pecado de outro que nós nem cometemos. Então nós precisamos ensinar. Aprenda quem quiser. Se a pessoa não quiser aprender, amém. Se a pessoa não quiser obedecer, amém. Chega lá diante de Deus depois, Deus vai falar para ele, eu nunca te conheci. Por quê? Porque negligenciou a palavra de Deus. Então nós precisamos falar a palavra de Deus e todos têm por obrigação de fazer a vontade de Deus. Passa, Beto. Malaquias 3:7. O que está escrito em Malaquias 3:7?
desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Malaquias? Desde o tempo dos vossos pais, vocês desviaram dos meus estatutos, ou seja, deixaram de cumprir o que está escrito na Bíblia. E não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Deus está falando ali? As pessoas desviaram, não estavam obedecendo a palavra de Deus, em assunto da Bíblia, do dízimo que está falando ali. Aí as pessoas perguntaram para Deus, mas o quê? De onde nós desviamos? O que é que nós praticamos que nós erramos? Continua lá, Belo. Olha lá, o 8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta que Deus fez, né? O homem pode roubar a Deus? Tem como o homem roubar a Deus? É claro que não. Ele pode até negar a palavra de Deus, mas vai pagar a consequência. Aí está dizendo ali, todavia vós me roubais. A resposta da palavra de Deus. E dizeis, em que te roubamos? Rouba de Deus, ainda pergunta, o que nós estamos fazendo de errado, Senhor? Ué, o que nós estamos praticando que não é certo? Aí continua a resposta. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós vamos falar, quando falar de oferta, a diferença de oferta alçada, oferta voluntária, a oferta que a gente dá aqui todo dia no culto. Nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar hoje só de dízimo. E nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição. Porque a mim me roubaste, sim, vós está esta nação toda. Não, Beto. Vós sois. Leia para mim, queridos, alta aí, ó. O que Deus está dizendo ali? Porque você não dá o dízimo, você é amaldiçoado. Sou eu que estou falando isso? É a palavra de Deus, queridos. Nós não podemos fugir dela, não tem como fugir dela. Passa outro, Beto. Olha lá, agora, o que Deus fala para as pessoas fazerem. Ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênçãos, que dela vos advenha a maior abastança. O que Deus está dizendo ali? Faça prova de mim, traga o dízimo, que você vai ver o que eu vou retornar para vocês. Às vezes nós temos medo. Olha, se eu der o dízimo, eu não pago a prestação. Se eu pagar a prestação, eu não dou o dízimo. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Depois, não sei se eu vou passar por isso aqui, mas se eu não passar, depois, se alguém tiver de dúvida, a gente traz a resposta para os irmãos. O dízimo não é nosso. Nós temos que entender isso aí. O dízimo não é nosso. O dízimo é de Deus. Então você não está dando o dízimo. Não, você está devolvendo o dízimo que é de Deus. E ele é tão bonzinho, né? Ele só quer 10%. Ele, como Deus, deveria querer 90% e só 10% para nós. Mas ele é muito bonzinho, nos ama. Então ele quer 10% daquilo que nós recebemos, e os 90% é nosso. Então, se nós não dermos o dízimo, por que nós estamos, Deus está dizendo que nós estamos roubando ele? Está nos chamando de ladrão. Por quê? Porque não é nosso. Nós estamos gastando uma coisa que não é nossa. Nós estamos pegando uma coisa que não é nossa.
Às vezes os irmãos podem pensar, mas eu não vejo o pastor Joaquim pôr um envelope aqui, de vez em quando eu ponho, demoro para pôr, mas acontece que, às vezes, contas altas da igreja, eu compro no meu cartão. E eu pago o meu cartão ali, depois eu desconto no dízimo. Aqui, por exemplo, nós gastamos 12 mil reais para mexer nessa energia aqui, ó. 12 mil reais. A igreja tinha dinheiro para comprar o material? Não tinha. Então, eu e o finado Anderson dividimos no cartão e nós pagamos esses 12 mil reais que foi gasto ali. Então, a gente não pode ficar olhando pela vida dos outros. O fulano não põe o envelope ali. Mas nós não sabemos, vocês nunca viram o Anderson pôr o envelope aqui, vocês viram? Mas ele era o dizimista mais fiel da igreja. Mas nunca viram. Por quê? Porque às vezes o dízimo dele, a gente convertia em pagar as contas. Esses dias atrás aí, por exemplo, nós mexemos no fundo da igreja. Eu não sei se os irmãos perceberam que nós mexemos no muro, erguemos um muro, fizemos a lateral todinha com o muro. A mão de obra, não paguei, porque o Gilberto, o Cicinho e o irmão do Gilberto vieram aqui e fizeram de graça. Mas o material foi pago. E eu não peguei o dinheiro do dízimo que os irmãos colocam aqui para pagar aquele material. Então, o que a gente precisa? Entender que não é porque a Renata não dá dízimo, ela dá, viu? Mas eu estou dando um exemplo. Porque a Renata não dá dízimo, eu também não vou dar. Uai, não é porque o pastor Joaquim não dá dízimo, eu também não vou dar. Sabe por quê? Não sou eu e nem Renata que vai levar você para o céu, é você mesmo. Então, por conta de, às vezes, a gente olhar pela vida dos outros, fica aquele que não faz e a gente que também fica olhando. Não importa, não interessa. E tem muitas pessoas que pensam assim, eu não vou dar o dízimo, porque se eu der o dízimo, o pastor vai comprar carro, casa, avião. Né? Eu já vi muitas pessoas dizerem isso aí. É outra coisa, amados, que nós não tem nada com isso. Eu não faço isso, eu nem pego dízimo. Eu nem pego nem dinheiro na conta de dízimo, quando precisa lá, a Eliane que está tomando conta, que ela é a tesoureira da igreja, apesar de não estar vindo, mas é. Então, se precisa do dinheiro, eu falo com ela, Eliane, nós precisamos de tanto, tem aí. Às vezes até eu pego o dízimo e fica em casa lá, até encontrar ela para passar para ela, porque eu tenho que pegar e levar, não posso deixar aqui. Então, mas quando o Anderson estava vivo, eu não sabia se tinha um centavo na igreja ou se não tinha. Então eu chegava, Anderson, eu preciso fazer tal coisa, tem quanto lá? Tem tanto, pai. Ah, não dá para fazer, então vamos esperar. O Anderson, quanto tem? Tem tanto, pai, dá para fazer. E quando ele precisar comprar alguma coisa, pai, tem tanto na igreja, eu posso comprar tal coisa? Pode, ou não pode. Então, não se preocupe com a vida dos outros. Senão a pessoa vai para o inferno e você vai também. Se preocupe com a sua. A Bíblia diz que a mão direita dera aqui, ó, que a esquerda nem fique sabendo. Então nós não precisamos tocar trombeta, que demos isso, aquilo, outro, não. Mas se nós não dermos exatamente conforme a Bíblia dá, nós somos ladrão, que não sou eu que estou dizendo, é Deus. E se Deus chama a pessoa de ladrão, ele diz que a pessoa não vai ser salva se fizer isso. Amém? Passa, Beto. Não, parei, Beto, volta. Ó, está dizendo ali, ó, traga o dízimo, depois faça prova de mim. Se eu não lhe dou bênção, e muitas bênçãos, com abastança, com maior abastança. Olha a promessa de Deus. Às vezes eu penso, eu não vou dar dízimo não, porque eu ganho 5 mil, e é 500 que eu vou dar. 500? Não, 500 não vou dar não, eu dou 200. Está roubando de Deus, não está dando os 10%. Não adianta, isso eu dou o dízimo, mas dá quanto? 5%, 2%, está roubando. Não é, a Bíblia diz que é 10%, é 10%, nós não podemos mudar a Bíblia por nossos interesses. E a palavra de Deus, acredito que muitos já viram, né, aquela passagem sobre o semear, né? Quanto mais você semear, mais você ganha. Então, o que a Bíblia diz? Se você não é fiel no pouco,
ganha R$1.000 e tem medo de dar 100, como que eu vou te colocar no bastante? Depois você vai ganhar, se você não tem coragem de dar 100, que ganha R$1.000 por mês, você vai ter coragem de dar 1.000 se você ganhar 10.000? Não vai, por isso que Deus não te abençoa, por isso que você não, às vezes fica amarrado naquilo ali. Eu estou dizendo vocês, não estou dizendo para ninguém aqui não, entendam isso, eu estou ensinando. Entendam isso. Aí, a pessoa não tem coragem de dar 100 que ganha 1.000, vai ter coragem de dar 100.000 se ganhar 1.000.000? Não vai, irmãos. Deus conhece o coração do ser humano. E é por isso que às vezes a pessoa não ganha bastante por causa disso. Não, se você não é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Não é isso que a Bíblia diz? Vai, Beto. Olha lá, Joel 1. O que Joel 1 está dizendo? Vamos lá, Joel 1, acho que é 18. Não, 2. Ouvi isto, vós ancião, escutai todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, e os vossos filhos a transmitam a seus filhos e os filhos dessa geração em seguinte. O que é que a Bíblia está dizendo ali? Que é para a gente ensinar os nossos filhos, para eles ensinar o filho deles ensinar o filho deles, e para toda a geração seguinte. Mas ensinar o quê? Então abre aí dentro. O que a locusta, na minha Bíblia é lagosta, nem por isso que eu estou errando. O que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu. E o que a voadora deixou, a devoradora comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora comeu. Pastor, mas por que o senhor está falando isso aí? Isso aí seria no ensino, em outro ensino, que também é sobre o dízimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um demônio que opera na terra, que ele não sai com jejum e nem com oração. Não sai com jejum e nem com oração. Você pode jejuar o mês inteiro, consagrar o mês inteiro, você pode, mas esse demônio você não expulsa ele, porque ele não sai com jejum e nem oração. Sabe como que ele chama? O devorador. Então vamos passar, depois nós, no outro ensino, vocês vão entender aí por que a lagosta comeu, a voadora, a devoradora e a destruidora. São 4 demônios, mas nós vamos deixar isso aí, vamos passar para frente. Isso aí depois nós ensinamos. Voltei lá em Malaquias. Então o que está escrito em 3:11? Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que por amor a nós, se nós voltarmos, voltando lá no estudo, volte para mim, me obedeça, que eu vou dar a bênção tal, aí continua dizendo lá, também por amor a vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e nem a vide do campo tal. Então o que Deus está dizendo ali? Ele está dizendo, se nós formos fiel no dízimo, ele vai expulsar, ele vai tirar o devorador, que é o que devora o nosso salário. Às vezes nós não percebemos, irmãos, nós negligenciamos o dízimo, deixamos de dar os 10% certinho, bonitinho, sabe o que acontece? Nós gastamos porque o nosso carro quebra, nós gastamos porque fura o pneu do carro, nós gastamos porque, não esperávamos aconteceu isso, nós vamos gastando. E a gente não sabe o que é, por quê? Ai meu Deus, meu carro, eu nem acabei de pagar o conserto, já quebrou de novo. Por quê? Nós não sabemos o porquê, mas está aí. Aí o que Deus está dizendo? Que ele vai reprovar, ou seja, ele vai expulsar
o devorador. Lá na época ele falou frutos, por quê? Por que que Deus falou frutos? E por que que Deus falou aqui em uva? Por quê? Porque na época lá não tinha esse negócio de salário, não tinha dinheiro. E as pessoas não trabalham lá por 30 dias, eles plantavam. E eles colhiam. E aqueles que não eram fiel a Deus, o que acontece? Não conseguia colher. Era destruído, os bichos lá, os gafanhotos, os insetos, comia tudo. Então Deus está falando, ó, se vocês voltar para mim, conforme eu disse lá, que eu vou falar, que eu disse que eu vou dar bênção abundante a vocês, eu vou expulsar o devorador, que o devorador só sai se nós formos fiel ao dízimo, e ele vai parar de destruir o fruto da tua terra. Se fosse hoje, Deus ia falar, ele vai parar de consumir o seu salário, ele vai parar de destruir o que você ganha, e vai falar também, e ele fala aqui sobre a vide do campo, quer dizer, as uvas que as pessoas plantavam para colher, e ele está dizendo que por amor daqueles que obedecem, que volta, ele vai expulsar o devorador. Por isso que eu coloquei lá no anterior o devorador, o lagosta, né, que é o lagarto e tal, aquelas coiseiras todas. Só para mostrar aqui para vocês que aqui também no dízimo está falando sobre o devorador. Passa, Beto. Ó, Gênesis 14, 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e Criador dos céus e a terra. Então Melquisedeque foi encontrar Abraão e deu para Abraão essas coisas aqui e abençoou a vida de Abraão. O que Abraão fez? Passa, Beto. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão pagou o dízimo para o rei de Salem, que era Melquisedeque. Então comprova que dízimo é uma obrigação. Abraão tinha vencido uma batalha, né, um povo inimigo, e Melquisedeque foi lá para agradecer, para abençoar Abraão, mas Abraão falou, não, mas eu tenho que devolver o que não é meu. E pagou ali, e devolveu o dízimo de tudo que ele possuía. Vai, Beto. Gênesis 4:3. Ao cabo dos dias trouxe Caim o fruto da terra e uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Vai, Beto. Não, aqui é outra, já parei, Beto, pode deixar aí. Então, meus amados, o que está dizendo aqui? Que Abel e Caim foram na presença de Deus, dar a Deus o dízimo. Ali não fala dízimo, mas é o dízimo. O que eles foram dar o quê? O dízimo. Então eles foram e levaram, conforme a lei, 10% das ovelhas de Abel e 10% das plantações de Caim. A Bíblia diz que isso aí, eu só estou mostrando para vocês que eles foram dar o dízimo. Isso aí não tem nada a ver com o ensino, mas eu passei ali só para vocês verem que eles foram. E Deus, a Bíblia diz que não aceitou o dízimo de Caim, porque Caim era um pecador, não obedecia. Então, se a pessoa é um pecador deslachado lá, Deus nem aceita dízimo dessas pessoas. Então, mas eu passei por ali só para vocês verem que o dízimo existe. Vamos lá, Gênesis, Beto. Vai. Pronto, agora perdeu, foi tudo. É Gênesis, Beto. Volta, Beto. Acha aí, Beto. Aí. É aí. Volta mais uma, vamos ver. Aí. Bom, passa mais uma agora. Aí. Gênesis 27:30. Também todos os dízimos da terra, quer de cereais, quer de frutos, quer das árvores, pertence a quem?
O que é dízimo? Para quem estudou aí matemática, o que é dízimo? A 10ª parte, né? 10%. Então, ó, também todos os dízimos da terra, quer cereais, quer fruto, quer árvore, que pertence ao Senhor, santos são ao Senhor. Então, dízimo é santificado em Deus. Quanto ao dízimo do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da árvore, esse dízimo será santo ao Senhor. O que está dizendo? Cadê mais? Dízimo, né? Então, isso prova que o dízimo existe e é um mandamento de Deus. É uma obrigação do cristão. Se a pessoa é fiel, quer morar no céu, tem que ser dizimista. Senão, a Bíblia diz que é ladrão. O ladrão não entra no reino de Deus, então danou-se tudo. Vai, Beto. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo das hortelãs e do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer. Alguém pode estar pensando assim, ele está falando que dá o dízimo, mas o mais importante é a justiça, tal. Mas vamos terminar de ler. Deveis fazer sem omitir aquelas. Então, vou repetir. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante, que a saber, na lei, é a justiça, a misericórdia e a fé. Aí a turma fala, mas então o mais importante é a justiça, a misericórdia e a fé. E o dízimo não é tão importante, mas ele completa aqui, ó. Porém, deveis fazer sem omitir as outras. Sem deixar as outras sem cumprir. Então, se você obedece à lei, à justiça, à misericórdia e à fé, tudo isso você faz, mas você não é dizimista, então você está omitindo o dízimo. Omitiu o dízimo quer dizer, ocultou, não deu. Ladrão não entra no céu. Vai, velho. Voltei lá. Não, eu não precisa, Beto. Trazei todo o dízimo na casa do Senhor, tal. Eu já falei sobre esse versículo, perdão. Vai outro. Também por amor de vós, já falei também. Vai outro. Provérbio 3, 9. Honra ao Senhor com todos os seus bens e com a primícia de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os seus celeiros e transbordarão mosto os teus lagares. O que é primícia? Não é a primeira parte, não é o que é de melhor que nós conseguimos. Se fosse plantação, a primícia da lavoura é o fruto melhor e é os 10%. Se fosse trabalhando, a primícia do salário é os 10%. E o que está dizendo ali? Aí a pessoa fala assim, cadê? Honra o Senhor com teus bens e com toda o dízimo. Se fosse escrito hoje, estaria escrito dízimo aqui, de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os seus celeiros e transbordarão os teus lagares. Tem Bíblia que já está dizendo aí que é dízimo, né? A tradução nova já mostra que é dízimo, a primícia, que as primeiras coisas boas que você recebe. Eu não sei, vocês conhecem o Dan, né? Aquele cantor que sempre vem aqui, né? Quase todo conhece aqui. O Dan, quando ele recebe, eu não tenho esse capricho. Eu vou falar para os irmãos que eu não tenho, mas ele tem. Ele pega o dinheiro, ele pega as melhores notas que ele recebeu, as mais bonitinhas, aquelas que não estão amassadas, aquelas mais novas, e coloca no envelope para levar o dízimo. Até este cuidado ele tem, porque a Bíblia diz que nós temos que dar as coisas melhor que nós temos.
para devolver a Deus o que é dele. E o Dan tem esse cuidado. Eu não tenho. Eu pego qualquer nota e qualquer coisa, eu ponho no envelope e jogo aqui, ou então eu pago o cartão lá, sei lá o quê. Eu não tenho esses cuidados. Mas o Dan tem. Então passa dentro. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se lhe recolher do campo. Eu estou dizendo aqui, né, que eles falam da plantação lá, porque naquela época não tinha dinheiro, era trocado as coisas. Você me dá uma efa de farinha que eu te dou, te dou sei lá o quê, azeite. Então, por isso que fala só de plantação. Mas o que está dizendo? Certamente darás os dízimos de todo o teu produto. Então, também está confirmando aí a obrigação do dízimo. Vai, Beto. 1 João 1:1. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que versículo bonito, né? Mas vamos ver por quê que nós temos que ter aqui um cuidado. Se, para nós recebermos aqui, ó, o perdão de todo o pecado, ser purificado, nós temos que fazer o quê? Andarmos na luz. Não adianta nada, meus irmãos, eu pregar bonito, eu cantar bonito, eu tocar bonito, eu vir em todos os cultos, mas se eu pisar em qualquer uma dessas palavras, tem outra parte lá que fala, se você tirar um tio da Bíblia, você já está lascado. Então não adianta nada eu ser tudo. Eu chego na igreja, opa, chegou o bonzão aí, mas aí eu estou andando na luz se eu não der o dízimo? Não estou. Mas se Deus diz que é ladrão que não dá dízimo, e o ladrão está andando na luz para Deus, não está, irmãos. Então, para nós recebermos o perdão de Deus, nós temos que andar na luz. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, Ele quem? Jesus. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas para purificar o nosso pecado, nós precisamos andar na luz. Nós precisamos ser fiel em tudo. Não adianta nada eu ser fiel numa parte e não sou na outra. O que adianta eu chegar aqui na igreja bonitinho, dando glória a Deus, cantando bonitinho, mas quando eu saio lá fora eu não dou o testemunho de cristão? Quando eu saio lá fora as pessoas olham, meu Deus, como eu via no meu trabalho, pessoas que diziam ser cristão, líder de mocidade, tantas outras coisas, e cometendo cada atrocidade. Será que essas pessoas estavam andando na luz, assim como Jesus está? Então não é só no dízimo, não, é em tudo. Nós temos que andar na luz. Mas o que é a luz? Não é andar na clareza de Cristo? Não é para todos olhar para nós e ver uma diferença? Quem foi que esses dias estava falando que perguntaram se ele era evangélico? Foi o pastor José? Eu não sei. Mas eu sempre falo aqui sobre um testemunho, quando eu estava lá com a finada Anália no mercado, e um homem ficava encarando, e a gente ia para o corredor, ele ia atrás e encarando. Pois acho que ele não aguentou, ele viu que eu estava olhando para ele também, ele foi lá e falou, vocês são evangélicos? Nós somos porque, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Nossa, dá para perceber, a gente está vendo uma luz em vocês. Mas se nós não cumprirmos 100% a palavra de Deus, será que nós estamos andando na luz? Será que nós não estamos tirando parte da palavra de Deus? Em vez de acrescentar, estamos tirando, nós não podemos fazer nada dos dois, mas será que nós não estamos tirando alguma parte daquilo que nós lemos lá em Apocalipse no começo? Se você acrescentar, você vai pagar a consequência. Se você tirar, pior ainda. Então, amados, nós temos que andar na luz. E para andar na luz, nós temos que estar 100% aprovado na presença de Deus. Eu estou olhando mais para cá, porque aquele pessoal ali ficou para trás de mim. Deixa eu virar para cá um pouco. Aí eu não posso ver lá.
Mas estou falando para todo mundo aqui, eu ensino para todo mundo. Vai, Beto. 2 Coríntios 2, 9. Pois para isso também que escrevi, para, por esta prova, saber se sois obediente em tudo. Vamos repetir? Pois para isso também que escrevi, para por esta prova e saber se sois obediente em tudo. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele escreveu lá para o pessoal para pôr em prova aquele pessoal lá para saber se eles eram obedientes em tudo. Se nós somos obedientes em 99%, mas nós não somos obedientes no dízimo, então nós não somos obedientes em tudo. Está faltando alguma coisa. Nós estamos em pecado, nós não podemos achar que vamos ser salvos, porque nós estamos tentando roubar. Não, estamos roubando a Deus quem não dá. E quem dá pela metade também está roubando, porque não está sendo justo com aquilo que é de Deus. Vai. A palavra dízimo significa 10ª parte. Certo? Então vamos lá. Alguém pode estar falando, mas o pastor passou em poucos versículos do Novo Testamento. Tem mais, é porque eu não quis prolongar muito o nosso estudo. Por isso que eu pus menos aí, mas se eu ponhasse um só, você já ia ver que no Novo Testamento também está falando sobre dízimo. Então, e outra coisa, no princípio todos nós falamos que nós confiamos na palavra de Deus, que ela é um livro sagrado e confiável. Então a palavra de Deus continua sendo a mesma, o Velho e Novo Testamento, não mudou nada, e nós confiamos, então nós temos que obedecer a tudo. Mas apesar de que mostrei aqui que no Novo Testamento também fala sobre dízimo. Abre aí, Beto, outro. Olha lá. Como que eu sei quanto que eu tenho que dar de dízimo? Vamos lá. Se eu ganho R$1.000, é fácil. Nós vamos dividir por 10. 1.000 dividido por 10 dá quanto? 100. Então, quanto nós temos que dar? R$100. Pastor, mas eu não sei fazer a divisão. Então, vamos fazer a multiplicação. Passa aí, Beto. Olha lá. Se eu ganho 1.000, multiplico por 10, vai dar aqui 10.000, não vai? Mas como é fração, você vai cortar 2 zeros. Então, você cortou os 2 zeros azul aqui, ficou quanto? Então é a mesma coisa, tanto faz você multiplicar como você dividir, vai dar a mesma coisa. Então é para quem ganha 1.000. Outra aí, Beto. Olha lá, se eu ganho 2.700, quanto que eu tenho que dar de dízimo? Multiplica por 10 e corta 2 números, fica quanto? 270. Se eu ganho 5.200, multiplica por 10, dá 5.000, dá 52.000. Você corta os 2 vermelhos aqui, vai dar? Não é fácil fazer a conta, não precisa nem fazer conta. Eu ganho 5.200, eu vou, é 520. Eu ganho 2.700, é 270. Eu ganho 1.000, é 100. Não precisa fazer conta, mas eu só estou mostrando para mostrar para os irmãos. Deixa eu falar um negócio também. As pessoas, às vezes, erram, porque eles dão o dízimo no livre. Mas o que é isso no livre, pastor? Você ganha, digamos, 3.000. É o seu salário na carteira, 3.000. Aí você vai lá receber, você recebeu 2.700. Por quê? Porque descontaram lá a aposentadoria, o INSS, tal, recebeu 2.700. É do 2.700? Não. É dos 3.000 que você tem que dar o dízimo. Porque você ganhou 3.000, o que gastou, você não pode descontar de Deus. Ah, mas eu fiz um empréstimo. Eu ganhava 3.000, desconta 1.000, eu só recebo 2, então eu dou só 200. Não. O que Deus tem a ver com o seu empréstimo? Você continua ganhando 3.000. Você gastou R$1.000 por mês, você gastou, não interessa. Então, o dízimo não é do livre que você recebe. É do bruto que você ganha. Certo? Bom, quem mais ali? Vai, Beto.
Acredito que todos entenderam bem aí, que Deus os abençoe, abençoe a vossa vida e o seu salário, a tua família e o teu celeiro. Tem alguma dúvida aqui sobre o dízimo? Entenderam bem? Viram aí o que acontece quando a pessoa não dá o dízimo? Não sou eu que estou dizendo, não falei nada de mim aqui, eu falei e mostrei lá na Bíblia. Então nós precisamos ter cuidado. Quando eu me converti, um pastor, quando eu me converti lá, ele ensinava, sabe como? Ele falava, ó, a Maria não trabalha, mas a Maria tem uma galinha lá no quintal. Aí a Maria vendeu a galinha por 10 reais, naquela época, 10 reais. Então o que a Maria tinha que fazer? Trazer R$1 de dízimo. Errado? Não. É certo. Se você quer andar retamente em cima da palavra de Deus, é certo. A Tereza ganhou o benefício lá do Bolsonaro, Bolsa Brasil, sei lá como é que chama, 600. Ah, mas eu não trabalho, isso aqui é benefício, então eu não vou dar os 60, não vou dar dízimo, não. É certo? Tem que dar o dízimo, não ganhou, não recebeu? Não entendi. A casa que você vendeu? Vendeu uma propriedade, é isso? É isso que você quer dizer? Aí, Carlos, é o seguinte. Quando você comprou essa propriedade, você deu dízimo do dinheiro que você tinha para comprar essa propriedade? Se você deu, você pode vender sua propriedade e não precisa dar o dízimo. Agora, se você não deu, você tem que dar o dízimo. Estou dizendo em venda de propriedade, não é acerto de conta. Ah, eu fui mandado embora, recebi 30 mil. Bom, isso aqui não é o que eu trabalhei, isso aqui é o acerto. Está roubando de Deus, recebeu, tem que dar o dízimo. Mais dúvida? Todos entenderam? Então vamos orar? Coloque-se de pé. Glória a Deus. Oramos pela família também, amados. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoa o nosso salário. Abençoa os dizimistas, Senhor, da Tua casa. Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos potentes e abençoadoras para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Jesus, cubra-nos com Teu sangue e com a Tua graça. Nos abençoe poderosamente, Senhor. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Que a nossa família seja abençoada. Que a família da nossa família seja abençoada. Que todos da nossa casa sejam abençoados. Pai, nos ensine a ser fiel a Ti. Nos ensine, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Abençoa a mamãe, o papai, os irmãos, os primos, os tios, os filhos, os cunhados, os avós e os netos. Abençoa a família semeadora de Cristo e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que vocês orassem por mim agora, pela nossa irmã Lia, pela nossa irmã Rafaela, que nós vamos fazer essa viagem e ficar alguns dias fora. Então ore por mim, junto comigo. Senhor, abençoa a nossa vida, Senhor, esta viagem, que nós possamos estar indo e passarmos momentos alegres ali, pregando a Tua palavra, que o Senhor nos dê a oportunidade, que o Senhor mostre, Senhor, para aquele povo, que Jesus é fiel em cumprir com a sua promessa e é o único Salvador. Que o Senhor esteja com quem ficar aqui. Abençoa, meu Deus, os irmãos que vão estar aqui ministrando na Tua casa, Senhor.
Que o Senhor use-os para a glória e honra do teu poderoso e santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que, com certeza, de lá nós vamos estar acompanhando a live. Mas deixa eu dar aqui um recado para os irmãos. Nós vamos transmitir a live, só que a partir de hoje, nós não vamos transmitir mais a parte do louvor das nossas lives. Pastor, mas por quê? Pastor José até viu ali, a Gislane e eu, quantas vezes levantamos para ir ali no celular. Por quê? Porque começam a cantar um louvor, eles bloqueiam a live porque diz que é direito autorais de alguém, nós estamos usando uma música, ou um vídeo, ou qualquer coisa que não seja nossa de alguém. Então, já que esses perturbados, endemoniados, vamos se dizer assim, até dentro de uma igreja para louvar a Deus, eles acham que tem que pagar os direitos autorais, então nós não divulgamos mais os trabalhos dele. Nós só vamos começar a gravação do vídeo na hora da mensagem. Porque o que acontece? Pastor, mas não faça isso não. Mas como não? Quando vocês forem assistir essa live aí, vai chegar na hora do louvor e vai ficar mudo. 3, 4 minutos, depois começa de novo. O pastor falando, nós vamos cantar outra música, tal. Aí começa a música, é direito autorais, fica mudo de novo. Então por que nós vamos gravar isso aí? Infelizmente nós estamos vivendo isso, então nós temos que deixar de dar audiência. É a vontade do povo, o povo tem o governo que merece. E nós vamos pagar a consequência. Não vamos pagar muito, porque se a coisa arrochar, Deus tira a igreja e deixa eles aqui com o Lula. Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja vive e reina em cada coração, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nosso coração.